Depois do recadinho que os coleguinhas do Xandão mandaram sobre a pressa que ele tá tendo com relação ao processo contra o Bolsonaro, agora a gente viu que também surgiu uma saída honrosa para o Xandão com relação à prisão que ele decretou ao Bolsonaro. Vamos só relembrar um pouquinho sobre o que aconteceu, o que pode vir a partir daí. Mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, saiu aqui, né, médico de Bolsonaro sobre saúde e prisão domiciliar. Prejudica. Então já surgiu esse fato aqui de que a prisão domiciliar pode prejudicar sim a saúde do Bolsonaro, mas justo nesse momento, o que pode estar acontecendo? Vamos só lembrar aqui como que foi feita a questão da prisão do Bolsonaro. Foi logo após as manifestações que foram gigantescas em todo o Brasil. O pessoal realmente ficou bastante preocupado, porque eles não esperavam. Inclusive, não teve participação dos governadores, porque a gente imagina que eles, imaginando que poderia não ser tão grande, preferiram não estar presente para não relacionar o nome, às vezes fosse pequena a manifestação e ia ficar ruim. E aí o que aconteceu foi muito grande e o pessoal ficou realmente apavorado. E o Moraes, né, também, quem tem medo. E ele decretou a prisão do Bolsonaro. A princípio, uma decisão muito precipitada, né, com indícios de desespero que ele poderia ter tomado esse tipo de decisão. Só que tem uma outra vertente falando que ele fez isso justamente para poder tentar juntar a primeira turma com um foco único, né, com um objetivo único, porque ele percebeu que o pessoal já estava começando a ficar preocupado, porque depois que veio Magnitsky com ele. Então, os outros ministros não querem estar afundando junto. E aí, depois das manifestações mostrando ainda que a direita tá cada dia mais forte, ele tinha que procurar uma alternativa para poder tentar juntar mais uma vez a primeira turma. E aí ele fez essa lambança aí de tentar prender o Bolsonaro, coisa que, no ponto de vista jurídico, é ridículo, tanto que na Gazeta do Povo aqui tem sobre as 4 ilegalidades da prisão de Bolsonaro, né? E eu achei bem interessante esse artigo aqui do Dallagnol. O Brasil ainda é uma democracia, mas o ponto principal, logo primeiro que é a prisão decretada de ofício. Ele pegou, tomou essa decisão de à revelia, né, sem consultar ninguém, sem consultar os outros ministros também e sem consultar a PGR, né. Moraes decretou a prisão de ofício sem qualquer pedido à Procuradoria-Geral da República, o que é flagrante e ilegal, e deveria causar um escândalo midiático, né. O artigo 311 do Código de Processo Penal é claro, a prisão só pode ser decretada a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. As medidas cautelares diversas da prisão, às quais Bolsonaro estava submetido, também só podem ser aplicadas a pedido do Ministério Público, conforme o artigo 282, parágrafo 2º do CPP. Moraes decidiu de forma frontalmente contrária à lei. Mas é só mais uma afronta aí, de tantas e tantas outras, né? Quando a gente imaginava que ainda funcionava aqui o sistema jurídico, né? Tinha a promotoria, tinha o delegado que poderia requerer uma prisão, o juiz era aquela parte que deveria ser imparcial e ele decidia, diante das informações que tinha ali, dar favorável ou não. Agora não, a gente percebe que ele toma a decisão e já manda cumprir. É isso que tá virando, um completo abuso de autoridade. E o intuito disso aqui foi justamente colocar essa pauta, ele teria que ser validado pela primeira turma, né? Só que ele ainda não mandou. Por quê? Ele teria que realmente jogar para a primeira turma, o pessoal teria que votar favorável ou não. Se fosse desfavorável, teria que decretar a soltura do Bolsonaro de imediato. Só que o pessoal não tá mais querendo ficar do ladinho ali, não querem afundar junto com o Xandão. E isso é um problema para ele. Por quê? Porque se o pessoal não votar favorável, então não compensa. E por isso que até hoje não foi referendado na primeira turma do STF. Ele não quer colocar enquanto ele não tem certeza de que todos vão estar votando a favor do Moraes. E o que a gente vê que já está começando a ter um racha muito grande, já está começando a ter uma divergência em recente decisão, né? Eles decidiram bater de frente, vamos afrontar o Trump e fizeram uma decisão lá aumentando uma taxação, um imposto em cima da Netflix. Só que ficou bem arrochado o placar, ficou 5-4. Então já temos aqui 4 ministros que não estão mais tão consonantes ali com aquela patotinha, né? E o que a gente pode esperar? Ele ainda não quer fazer isso. O que os outros ministros querem? Eles não querem votar e tá afundando e levar uma Magnitsky na cara também. Eles preferem que o Xandão resolva essa pane. Ou solta o Bolsonaro de vez, resolve. E por isso a gente vem nesse outro ponto aqui. Por que dessa questão da saúde? Seria uma saída honrosa para o Xandão, para ele não ter que falar que, ó, fiz merda. A gente sabe que ele fez merda pra caramba, tá todo mundo vendo essas lambanças que ele vem fazendo, mas com um ego gigantesco que ele tem, né? Não, o pessoal já teve vários assessores vazamentos aqui, falaram que ele não funciona muito bem sob pressão,
né, que ele não sabe escutar as outras pessoas. Então isso aqui seria uma forma dele sair sem falar que foi um imbecil, né? Por conta de saúde, ele pode relaxar a prisão do Bolsonaro. E isso já resolveria o problema, não teria que mandar para a primeira turma. E ele tá vendo que se mandar, eles vão votar contra ele, né? Se ele não manda, o negócio vai ficando cada dia mais complicado. E como a gente tá vendo, já existindo essa divergência contra ele lá na primeira turma do STF, a gente imagina, antes eu tinha muita certeza sobre a questão do Bolsonaro ter que ser preso, porque eles precisam da prisão do Bolsonaro. Então hoje a gente imagina que já não tá mais tão certo assim que Bolsonaro vai ser condenado, né? Justamente por conta dessas divergências que estão acontecendo. Bom, essa é uma possibilidade, a gente não sabe ainda se o Moraes vai realmente acatar isso, vai entender essas diretas, né, que já estão mandando, né, que o pessoal, toda vez que você vê algumas matérias aqui com alguns temas, alguns tópicos, você percebe assim que, não, isso aqui não é pra população, não é pro povão, isso aqui tá sendo direcionado pra alguém lá do STF, né. Teve aquela direta, né, falando sobre alguns ministros que estavam insatisfeitos com as atuações do Moraes, e colocaram os nomes desses ministros também, então eles estão realmente insatisfeitos, estão publicando essas matérias justamente para dar essa cutucada no Xandão. Vamos ver se ele vai acatar essa ideia aqui, vai utilizar esse argumento da saúde de Bolsonaro para poder relaxar essa prisão e já resolve um dos problemas. E o que a gente vê é que, no geral, os ministros, eles não querem acelerar esse processo, eles querem deixar as coisas irem se resolvendo, dar tempo para o Congresso já pegar, aprovar uma anistia, se aprovar a anistia já, não, já que então aprovou essa anistia, então já não faz mais sentido continuar com esse processo, finaliza por aqui. Então essa seria a principal intenção deles a partir de agora. Vamos ver como que vai ser o desenrolar. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários, e se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.